Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley e hoje eu quero tratar com vocês um assunto extremamente importante que é referente à compatibilidade de ambientes de desenvolvimento. É isso mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Principalmente porque muitas vezes quando a gente quer desenvolver uma aplicação, o ambiente de produção é diferente do ambiente da sua máquina e também quando você está dentro de um time, o ambiente do seu time é diferente, ou seja, um está com Windows, outro está com Linux, outro está com Mac, ok? E às vezes algo funciona num sistema e não funciona no outro. Existe a solução do Vagrant. Acredito que você já deva ter ouvido, eu já gravei vídeos, inclusive, sobre isso. Porém, o que acontece? O Vagrant, ele é um camarada que, utilizado junto com a VirtualBox, ele consegue virtualizar um ambiente Linux, ok? E então, você grava uma box, ou seja, o que é gravar uma box na realidade? É você conseguir criar um box com o seu sistema operacional totalmente configurado. E isso todo mundo começou a usar, a funcionar bem pra caramba, ou seja, agora os ambientes estão numa box virtualizada, roda totalmente em background, né? E o que acontece? Fica super difícil, né, de manter. E por que eu digo que fica difícil de manter? Principalmente pelo fato de que toda vez que você vai começar um projeto novo, você tem que instalar essa box totalmente do zero. Quando você vai colocar em produção, ok, num cloud server, como na Amazon, na DigitalOcean, na Hackspace, por exemplo, o que acontece? Você tem que configurar isso aí do zero novamente. E isso não é legal, perde muito tempo. Agora imagina se você tivesse uma opção de você conseguir trabalhar, ok, com isso de forma automatizada, né? E nesse momento eu gostaria de apresentar para vocês um camarada chamado Puppet. Ok? O que o Puppet faz? Ele, basicamente, é um sistema de automatização de tarefas, beleza? E o que esse sistema faz na realidade? Ele cria diversos arquivos e quando você vai subir o seu Vagrant, ele já faz diversas tarefas automaticamente. Desde configurar servidor, criar virtual host, configurar banco de dados, criar usuários e etc. Então, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz para trabalhar com o Puppet, ok? E como ele pode ajudar bastante aí no seu dia a dia, beleza? Então vamos lá. Você acessando aqui o site do Puppet.com, você já vai de cara cair num assistente, né? E esse assistente ele vai fazer uma pergunta, como se diz, bem tranquila para você, que vai ser o seguinte: aonde você quer a sua máquina virtual, ok? Isso aí é extremamente importante. E por que eu digo que é importante? Porque você pode escolher na DigitalOcean, você pode escolher na Hackspace e também na Amazon. Nesse caso, a gente vai trabalhar local, quando a gente vai configurar um ambiente local para a gente conseguir trabalhar. Beleza? Maravilha. Você feito isso, você pode escolher o sistema operacional, ok? Tem mais algumas outras opções, mas você pode escolher o sistema operacional. Nesse caso aqui, eu vou escolher aqui o Ubuntu. Tá? Ele aceita 5.5, 5.4 do PHP. Selecionei ele. E agora que eu já tenho o sistema operacional selecionado, basicamente eu escolho o IP que ele vai utilizar como ponte internamente e a memória do servidor. E agora, o que você vai fazer? Qual que é a porta que ele vai utilizar, tanto para logar no SSH e a porta que ele vai usar como ponte também. Feito isso, você vai colocar qual que é a pasta que ele vai sincronizar para você ter acesso aos arquivos do Vagrant na sua própria máquina. Legal? E também, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai ter a opção de escolher, por exemplo, /var, /ww, onde estarão os meus sites, por exemplo. Feito isso, você vai no Service Packages e então você vai verificar que você pode escolher quais são os principais pacotes que você quer que ele instale de cara aí para você. Beleza? Tem as histórias dos .files também. Ok? Então você coloca aí apt-get, ele vai instalar o apt-get, você coloca o nome do pacote, por exemplo. Agora a gente vai para Web Servers. Por padrão aqui ele já traz o Apache 2.
E se eu clicar no Nginx, o que vai acontecer? Eu posso mandar ele instalar o Nginx, todo o virtual host e etc. para mim. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o Apache mesmo como padrão. Eu posso escolher quais os módulos do Apache que eu vou utilizar, bem como o nome do domínio, certo? O server alias, o document root, onde ele vai acessar, a porta e etc. Beleza? Você feito isso, você pode também clicar para adicionar um novo virtual host, caso você precise. E agora chega a parte do PHP. Então você escolhe qual a versão 5.5, ok? Você pode escolher se ele já vai trazer o Composer instalado. Se você vai trazer, por exemplo, o time zone, que você é obrigado a colocar, e os pacotes, né? Os módulos, caso você queira colocar quais módulos que ele já vai trazer por padrão para você. Ou seja, você já escolhe quais são os módulos, por exemplo, o curl, legal? Você pode escolher o GD, você pode escolher o Imagic e todos os outros aí, caso você queira. O Memcache, Memcached, por exemplo, e etc. Beleza? Eu estou escolhendo vários aqui somente para ele já trazer instalado. Outra coisa, você pode, por exemplo, trabalhar com os pair modules e o pickle modules também. Legal? Ou seja, quais são as extensões pickle que você quer instalar. Bom, feito isso, você também pode falar, poxa, eu quero trazer o Xdebug já instalado para mim. Né? Nem sempre o Xdebug vem instalado. Escolho agora, por exemplo, qual é o banco de dados, ou seja, o MySQL. Falo para ele trazer o PHP+admin instalado. E também, né, eu posso trocar e mandar instalar outros bancos de dados, como o Postgre, o MariaDB, o MongoDB e o Redis. Legal? Nesse caso aqui, é o MySQL mesmo que eu vou deixar, ele vai criar um banco de dados padrão, e agora eu posso escolher o Working Key, se por exemplo eu quero trabalhar com Beanstalk, eu vou passar isso aí, legal? E agora o Elasticsearch, caso você queira utilizar, também vou passar para frente, e pronto, ok? Nós já temos aqui configurado, basta você clicar aí agora, que você vai baixar um arquivo zip, certo? Dentro desse arquivo zip, você vai extrair esse camarada e então você vai acessar, ok? A pasta onde você extraiu o arquivo. Aí eu estou aqui, por exemplo, extrair nessa pasta no Puppet, né? Você vai verificar que a gente tem o Vagrant File e você tem também o arquivo, uma pasta do Puppet com todas as configurações. Agora, é o seguinte, vai ficar um pouco mais fácil de você conseguir trabalhar. Por quê? Tendo esse Vagrant File dessa forma e o Puppet com todas as configurações, você vai digitar Vagrant App, legal? E então o que simplesmente vai acontecer? Ele vai começar a baixar essa VirtualBox, ok? Baseado no sistema operacional que ele escolheu. Isso aqui demora um pouquinho, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou pausar o vídeo, né? E voltando, eu mostro aqui como é que está o progresso da instalação. Eu quero instalar com vocês isso até o final, até a gente entrar na nossa máquina virtual. Beleza? Bom, voltando aqui, olha só, o Puppet, depois que ele baixou a máquina virtual, o que aconteceu? Agora ele está rodando as tarefas do Puppet, legal? E então você vai ser capaz de ver que ele está instalando, por exemplo, nesse momento, ele está instalando o Git aqui para a gente. Legal? Mas ele vai começar a instalar uma série de pacotes. Esse processo pode demorar um pouco, mas pense que você não tem mais que fazer isso manualmente. Legal? O Puppet está cuidando de todas essas pré-instalações que você precisa. Isso aí vale muito a pena. Bacana? Então, eu também vou dar um pause agora e até esperar o final da instalação aqui com o Puppet. Beleza? O Puppet instalou e o nosso servidor virtual, né, a nossa máquina de desenvolvimento já está instalada, né? Ou seja, com todos aqueles pacotes e etc. que a gente escolheu. Agora, simplesmente o que você vai ter que fazer? Acessar a máquina. Você digita Vagrant SSH, ele está entrando na máquina, prontinho, já estamos logados nessa máquina, e agora, para você ter acesso, né, eu estou dando um ls, né? Você dá agora um sudo su, beleza? E você dando o sudo su, você vai estar acessando como root, legal? E agora, como root, eu consigo acessar, por exemplo, o /var/www, onde eu poderei ver o quê? Né?
o domínio que o Puppet configurou para mim, ok? Tudo organizadinho, com a parte do Apache, etc. Basicamente, então, o que você vai precisar fazer? Simplesmente rodar os serviços. Pode ver que até o phpMyAdmin está aqui. Então, você rodando os serviços do Apache, levantando os serviços, a sua máquina está pronta para uso. Beleza, pessoal? Espero que essa dica tenha sido valiosa para você, porque ela poupa muito tempo e eu não tenho dúvidas que vai facilitar demais a sua vida. Maravilha? Um grande abraço e é isso aí!